com esse mapa errado, a gente vai ter um trabalho enorme e chegar num resultado ruim. Ok? Muito bem. Hoje, então, nós vamos apresentar os 5 últimos grupos, tá? Então, vamos ter essas apresentações da mesma maneira, né? Já experimentando essa dinâmica de fórum, de discussão de processos, tá? Então, vou continuar provocando para que vocês ajudem a apontar os potenciais de melhoria, não é perseguição, nada disso, né? É para haver essa interação entre vocês, tá? Então, eu fico muito satisfeito quando alguém dá a sugestão, mesmo que erre e tal, porque todo mundo vai ajudar aí a construir esse conhecimento. Então, sem mais delongas, né? Vamos iniciar com o grupo 4. Vamos ver se está todo mundo aí. A Edilene. A Edilene está aí? Quando eu não vejo todo mundo na tela. Não está aí ainda? Oi, professor. Boa tarde. Eu estou falando em nome da Edilene, da Sheila e da Mari. Da Marilene. Elas pediram para avisar que, infelizmente, não vão conseguir participar e, consequentemente, apresentar o trabalho porque elas estão em pregão agora, nesse exato momento. Então, não vão poder, o grupo 4 não vai poder participar, tá bom? Muito bem. Pregão eletrônico eu conheço bem, sei como é que é. Depois eu converso com elas. Elas não vão conseguir nem entrar hoje na aula, é isso? Eu acredito que não, porque não tem a previsão de encerramento, né? Eu acho que o pregão começava agora 1h30. Certo. Então... Muito bem. Depois aí eu faço uma conversa interna. Isso, com isso... Obrigada. Muito obrigado, Alda. Com isso, na verdade, a gente vai ter um pouquinho de tempo ainda no final, então, se alguém dos primeiros grupos que apresentou tiver mais alguma dúvida do seu, quiser projetar o seu para tirar alguma dúvida, ok. Tudo bem, Ana. Então, se alguém precisar apresentar, ainda teremos essa oportunidade no final, tá bom? Então, Heron, Berenice e Rafael, os 3 estão aí? Heron tá ali. Heron Queiroz, não é isso? Sim. Estamos aqui. Uhum. A Berenice eu estou vendo aqui. E o Rafael? Tá aqui, pronto. Então, os 3 aqui. Muito bem, quem é que gostaria de começar a apresentação? Vamos lá. Você consegue compartilhar a sua tela? É o 4º botãozinho redondo embaixo. Né? Espera aí. Clica com o mouse, daí apresentar agora, né? Daí você, a tela inteira. E daí clica bem no centro da tela, ali em cima daquela imagem que aparece no meio, e compartilhar agora. Importante também, ótimo, Eron, fechou. Importante também pactuar com todo mundo que essa aula será gravada, né? Então, contando com a anuência de todos, para que possa ser, inclusive, depois assistida pela Edilene, pela Sheila e pela Marilene. Depois eu tenho uma conversa com elas. Ok? Muito bem. Pode seguir. Então, boa tarde a todos. Nosso trabalho, né, meu, Berenice e Rafael, né, é um processo para licitação, tá? Aquisição por licitação. Então, nós temos aqui um processo que pode ser gerado pelos centros, pela GEAPO, GEPCA, DIAD, né, DEP ou o próprio Gabinete da Presidência, né?
a abertura do processo, né, a partir do SGPE, com ofício de solicitação do setor requerente, né, constatando a justificativa e especificações, né, com assinatura da gerência, diretoria de administração e presidência. As leis em que nos baseamos até o momento, a Lei 8666 e a 10.520, né, a partir do ano que vem, a 1433/2021, né, além da instrução normativa da administração, que é a 12 de 2021. A partir disso, né, o nosso embasamento seria com os bancos de preço, internet, telefone, WhatsApp, as planilhas com Excel, né, o próprio SGPE e ofícios, basicamente. Deixa eu voltar aqui que eu... E aí o processo segue com recolhimento de orçamentos, pesquisa de preço, planilha de preço, o ofício e a solicitação da licitação. E o encaminhamento se dá para a Selic, né, que segue para a COJUR, CONIM, né, e para a Comissão Permanente de Licitação, até chegar ao final, que seria o setor de almoxarifado. Basicamente, esse seria o processo, né, que encaminharíamos. A Berenice e o Rafael gostariam de complementar alguma coisa? Basicamente, o processo é esse, né? Os centros, eles têm uma solicitação, uma demanda de algum equipamento, aí pode ser algo que vai ser usado como um processo finalístico, pode ser um móvel, aí eles abrem um processo, né, no sistema, e o setor de compras recebe, que a Elaine é responsável pelo setor de compras. Aí, depois que chega essa demanda, a Elaine, digamos, divide os processos, né? Por exemplo, eu e o Rafael, a gente é técnico administrativo, então a gente faz pesquisa de orçamento, vê o valor que vai sair no total, né? No momento, se for um valor acima de 7 mil, a gente faz uma requisição de licitação. Depois que a gente fez a planilha, organizou todo o processo, aí esse processo ele é encaminhado daí para o setor de licitação. Aí, digamos que o processo para a gente, mas ele continua, né, o processo de licitação. Muito bem. Então, Rafael, coloca aí um pouquinho a sua compreensão aí desse recorte, né? Para mim, como eu sou novo na casa, então, para mim, está sendo muito importante para mim conhecer os setores que eu não conheço, né, da fundação, e de onde vem o pedido, até entrar no devido processo de qual é a função que eu devo fazer, no caso, como um técnico administrativo, né, que tem a supervisão da Elaine, do Heron, né, que a gente usa as leis como parâmetro, né, da montagem do processo, né? O pessoal tem um passo a passo aqui, tanto da lei de licitação como a lei de compra direta, né, que facilita a gente nesse ajuda do processo, né, na montagem e na construção desse processo, né? Um passo a passo básico baseado na lei, e com esse escopo ajuda a gente a montar e definir o processo, se passando pelas nossas mãos, né? Muito bem, ótimo. Agora eu abro para a turma, né? Alguém tem alguma dificuldade de compreender que recorte que eles fizeram aqui nesse processo de compras, né? Exatamente o que eles estão propondo aqui como processo a ser mapeado? Ficou claro, assim? Alguém da turma tem alguma pergunta? Eu não entendi muito bem como é que é essa parte do processo deles, porque quem está solicitando não é quem está recebendo a resposta. Não sei. Pessoal, isso não seria uma etapa de um projeto de um processo maior. Exatamente. O Cláudio ficou com essa dúvida, né? Mas é uma coisa que pode acontecer, Cláudio, sabe? Você ter um cliente e
ter um fornecedor diferentes, né? Então, começa com alguém e termina com alguém. Então, isso significa, quando acontece assim, é que é uma parte de um processo. Tá? Então, realmente, é uma parte de um macro processo. Tá? Então, ao longo daqui da explicação dessa discussão, quem tiver também mais alguma opinião, alguma dúvida, vai trazendo. Mas vamos entender aqui algumas coisas importantes. Primeiro, que é muito legal esse fluxo que vocês trouxeram, esse diagrama que vocês trouxeram, porque ele vai ser muito complementar ao trabalho da Tayla, da Ilane e do Jason, certo? Porque o que acontece? Né? Lá, eles fizeram uma proposta de mapear como começa o pedido de aquisição. E que me parece, com o que vocês estão tratando aqui, ele já seria um passo logo em seguida. Né? Ou, não sei se eu estou certo ou estou errado no que eu estou falando para vocês aqui. Heron, Berenice... Sim, ele é o processo como ele chegaria para o setor de compras, né? A partir da abertura, né, do setor de origem, até passando pelo setor de compras e os encaminhamentos para o setor de licitação. Então, pelo que eu estou entendendo, me corrija se eu estou errado, vocês vão fazer justamente um trabalho depois de instrução, né? Porque me parece que vocês estão já recebendo a demanda com TR, com toda a preparação que vindo, de repente, do demandante, e vocês vão fazer um estudo, uma organização para entregar para o pregoeiro. Sim. Fazer uma licitação. Perfeito. Ou, se for outro tipo de certame de aquisição, para a pessoa responsável, não seria isso? Nós partimos do pressuposto de que já seria uma licitação, né? De um objeto que nos apontaria já para uma licitação e não para uma compra direta ou coisa parecida. Tá. Porque, assim, vamos imaginar que um setor aí da fundação precise de algum item, digamos, canetas, né? Sim. A pessoa que está pedindo não sabe ainda se vai precisar de licitação ou não, mas ela tem que preparar toda a demanda para isso, né? E quando chega para vocês vão ter que avaliar se isso diz respeito a uma nova licitação ou se vocês já têm alguma ata pronta, sei lá, alguma coisa assim. Não é isso? Sim, é bem isso. Tayla, pode falar, Tayla. Oi, professor. A gente está tudo na mesma sala aqui falando. A gente está se ouvindo também. A gente está se olhando e se ouvindo aqui. No caso, eu diria que não seria, para ser um processo de aquisição por meio de licitação, ele está bem similar ao que a gente fez e chamou de processo de aquisição geral, né? Para ser processo de aquisição por meio de licitação, eu acho que a entrada seria os orçamentos, a pesquisa de preços, a planilha, o ofício, a solicitação de abertura, e daí sairia uma licitação, ou um pregão, ou uma dispensa, ou uma inegibilidade, né? Que daí iria para mim, para a Selic, se fosse uma licitação por pregão eletrônico, ou para a CPL, se for, e para o CONIN, né, porque também passa pelo controle interno, se fosse uma inegibilidade, uma dispensa. O almoxarifado, não. O almoxarifado não entra aqui. Né? O almoxarifado seria depois de realizado o pregão, feito a ata de registro de preço, assinado o contrato, feito o pedido de aquisição por meio do contratante, que aí teria entrega no almoxarifado. Então, essa parte não estaria aqui. E a Cojur também não, porque a Cojur ela é um dos diversos setores que esse processo vai circular na casa, né?
Então, se for colocar, vai ter COJU, vai ter gabinete, vai ter volta para a diretoria, vai para o grupo gestor, sai da casa, retorna, vai para a CEA, retorna. Então, para ser talvez assim, considerando que eu conheço o trabalho que eles realizam, né, o processo de aquisições por meio de licitações começaria com os orçamentos que eles já fizeram, já montar o orçamento, botar no... Essa primeira parte seria do pedido de aquisição, a abertura do processo lá, igual nós fizemos no nosso trabalho. Então, dele seria a continuidade disso. Então, o que seria recolhimento de orçamento, pesquisa, planilha de preço, ofício, seria a entrada. E aí faria o processo e a saída seria a solicitação de licitação, né, dizendo se é uma dispensa, uma inexigibilidade ou um pregão, encaminhamento para o setor responsável. Muito bem. Pessoal, o nome... É mais ou menos que eu tenho entendido também, mas vamos ver o que a Berenice tem a falar. A gente ficou em dúvida na hora de montar o processo, por exemplo, definir quem é o analista do processo, quem é o gerente do processo. Porque parece que é simples, mas é complexo, assim, tipo, nem eu sabia. Vamos lá. Sempre nesse setor, então eu não sabia, por exemplo, a gente só monta orçamento, então eu não sabia que, tipo, vai na COJU, vai na Secretaria de Administração. A gente ficou um pouco Muito confuso. bem. Viu, Berenice? Para a gente conseguir chegar nos atores, primeiro a gente tem que realmente delimitar e ter uma clareza muito grande do que é o processo, tá? Porque, e não é uma coisa tão simples, né? Veja que vocês trabalham diariamente com isso e estão ainda procurando achar as caixinhas aí, onde é que estamos, né? Então, a gente vê uma parte de um todo, né? Exato, né? E é isso que a gente está tentando construir agora, uma visão homogênea, né? Que englobe todo mundo, inclusive as outras pessoas aí né? Mas, assim, a ideia é que os atores vão ficando claros na medida que a gente esclarece também qual é o recorte que a gente está fazendo. No caso, por exemplo, se for mais nesse sentido que a Tayla trouxe, que seria um trabalho de instrução, ou seja, já tem todo o material pedido, né, o TR, já tem tudo que a gente considere isso o pedido de aquisição, né? A primeira parte feita, ela vai gerar um segundo fluxo de trabalho, um segundo processo, que seria o quê? Uma preparação, uma instrução, você vai instruir todo esse processo para entregar ao pregoeiro ou para outro tipo de certame de aquisição, né? Seja a inexigibilidade, assim por diante, certo? Então, existe um trabalho que acontecendo nesse intermédio, né? E que vocês vão ter que filtrar, que tem coisas ali que são para pregão eletrônico, tem coisas que não são nem pregão, nem deveriam entrar por ali, né? Que chega ali e vocês, olha, não, isso aqui dá para achar um outro jeito, né? Mas, Tayla, você gostaria de falar? Pode falar, Tayla. Se for analisar assim, como está feito, seria um macroprocesso, né? Então, uma visão resumida, geral, do que entra e lá no final para onde vai sair. Mas, pelo que eu entendi da aula que a gente teve, né, a questão do diagrama de escopo de processo é pegar uma parte e delimitá-la bem corretamente. Por isso que eu disse que teve o nosso trabalho, o nosso diagrama de escopo, e o deles daria para ser uma continuação a partir da entrada de orçamentos, daí o processo de aquisição por meio de licitação e delimitar a licitação. E daí, a partir daí, vai ter diversos diagramas de escopo da montagem de todo o trâmite do processo licitatório, que daí é outra história mais complexa. Perfeito. Cláudio, pode falar, Cláudio. Tá sem som, Cláudio. Verdade, desculpa. Só uma observação em relação, talvez, ao nome que eles deram a esse processo, né? Eles chamaram de processo de aquisição. Me parece ser um macro processo, né? Talvez seja o nome deva mudar para uma etapa, né? Como recolhimento de orçamento, uma etapa, eles fazem uma etapa desse processo. E acho que esse é o processo deles, né? Fazer essa parte. Aqui parece que eles
nomearam o processo, que é um processo de aquisição, que é um processo bastante complexo e tem muito mais atores do que foram desenhados ali, né? Muito bem. Estou certo. Eu acho que é uma ótima sugestão do Cláudio para a equipe. Na verdade, vocês trouxeram uma discussão muito rica aqui para o grupo, né? Até para as pessoas que estão trabalhando em outras áreas, todo mundo se acaba em algum momento parando em compras. Não tem como trabalhar sem se envolver com demandas de produtos, equipamentos, né? Mas realmente o nome é muito importante, porque a gente tem que ter facilidade de visualização do que a gente está tratando. E é uma forma de você direcionar para o foco do que vocês estão fazendo. Então, vamos lá. Né? Se o primeiro processo era do pedido de aquisição, eu já desenhei alguns processos de aquisição. Normalmente, eles colocam o nome de instrução para aquisição. Mas eu não sei o que nome que vocês reconhecem internamente como que seria mais adequado para isso. Eles chamam lá no Ministério de Saúde de instrução, porque eles recolhem aquele material e dão uma direção, né? Preparam, arrumam, ajustam, veem os documentos e entregam daí pronto para o pregoeiro, né? Executar o pregão, ou para o setor, né, de compras já fazer a compra direta, se for o caso, ou volta para o demandante com instruções. Isso não dá para seguir adiante assim. É isso que vocês fazem, Heron, Berenice e Rafael? Sim, normalmente é esse procedimento, né? Segue um processo, né? Algum problema, a gente volta para o demandante, tenta fazer as correções, até que se obtenha os orçamentos, né? E os encaminhamentos no caso de compra direta, né? Que seria para CONIM, empenho, ou no caso do setor de licitação, sendo uma licitação, né? O que vocês acham? Que nome que poderia ser adequado para esse processo, que é uma parte do grande processo de aquisição? Vocês têm alguma ideia? Berenice, Rafael? Processo. Eu acho que esse nome processo de instrução é bom, né? Não consigo pensar em outro. A gente pode colocar isso, já que isso chama benchmark, né? Para a gente usar o que outros já fizeram bem feito para aproveitar, né? Mas se vocês acharem depois um nome que vocês se sintam mais familiarizados, daí não tem problema de substituir o nome, né? Tá? Então, a segunda sugestão, a da Tayla, é muito boa, verificar quais são as saídas do processo, do diagrama de escopo da Tayla, que vai provavelmente seja... O que era, Tayla? A saída de vocês era... Pode repetir? A nossa saída diz para que setores iriam, ou a parte aqui do... saída ali... Seria a solicitação, né? Tem o para... Na verdade, as nossas saídas seria como está no deles, né? Até eu acho que foi pego o modelo. Então, aqui no deles seria... Tá, não. A entrada, o que ali da entrada deles seria a saída de vocês. Muito parecido, era muito parecido o nosso. Eu vou ter que abrir aqui porque eu não lembro só um pouquinho. Isso. Entende, Heron, Berenice e Rafael? Ali a gente tem quem? Quem que está fornecendo os dados para vocês? É o processo, pode até escrever, processo de pedido de aquisição. Pode deixar até escrito isso. Processo de pedido de aquisição.
da própria setor de compras aqui, né? Não sei como é que eu chamo o setor de vocês aí. Compras. Isso, tá? Então, quem está fornecendo os dados para vocês do que vocês precisam para a instrução? É o processo de pedido de aquisição do setor de compras. O que esse processo está fornecendo para vocês poderem fazer a instrução? Daí, pode falar, Tayla. Então, esse diagrama está bem parecido com o nosso, né? Só que a gente chamou de processo de aquisição de bens e contratações. E a nossa saída é exatamente, a nossa entrada é essa e a nossa saída é essa num pedido de aquisição, né? Qualquer aquisição, até por compra direta, né? Então, eu acredito que a entrada deles seja o orçamento pronto. Então, a entrada seria o orçamento, daí as questões que eles sabem dizer melhor os documentos da empresa que eles colocam, tal. E aí o ofício do setor de compras e a solicitação de abertura de processo licitatório é a saída. Então, na saída teria o ofício do compras e a solicitação de abertura de processo licitatório. Nessa solicitação já vai dizer se é uma dispensa, se é uma inexigibilidade, se é um pregão, e daí vai ser daí a saída aqui para quem vai ser Selic, CPL, ou ficar no compras mesmo para fazer o trâmite da compra direta, que aí eles sabem melhor. Acho que vocês estão aí na equipe, até no mesmo setor, até se enxergando aí, Sim. Né? Eu acho que vai ser muito bom fazer essa integração. Então, a saída da equipe 1 vai coincidir, a equipe 1 vai ser, inclusive, o fornecedor. O que entra através deles é o que a Tayla falou, o orçamento, a documentação que foi entregue junto, né, que já ela vai acompanhando, né, com os dados da compra, do demandante, né, está tudo no sistema, né? E a partir daí, né, já TR provavelmente pronta nesse ponto, né? Tá? A TR normalmente acaba sendo feita pelo setor de licitação, né? Deveria vir antes, no meu entender. Todos os o que nós conversamos na nossa apresentação, que não vem a TR, né? Depois de tudo isso, quando chegar em mim, eu ainda vou fazer a TR, mas que a gente quer implementar esse nosso processo de pedidos de aquisição geral para fazer um modelo de TR para ser a entrada desse processo. Mesmo que seja ainda rudimentar, né? Ela pode ser já, pelo menos os elementos da TR deveriam estar lá, né? Porque são as pessoas que, né? Quem é que está lá cuidando de uma criança e sabe exatamente o que é preciso para, né? Vai poder dar uma instrução muito mais clara do que é o produto que está precisando, né? Do equipamento de educação que está precisando, do que quem está ali sentado desenvolvendo coisas na compras, né? Que tem, né? Não está diretamente com a parte técnica, de repente, de atendimento, não é isso? Muito bem. Então, essas seriam as entradas. Agora vocês vão ter que deixar claro entre vocês aí, os dois setores, os dois processos, até onde cada um vai. Se a TR vai ser feita pelo processo que foi desenhado na equipe 1, tem que estar escrito lá, né? E a entrega já tem que conter a TR. Se a TR é feita por esse processo de instrução, então tem que mostrar a entrega lá para o pregoeiro já da TR e de todas as coisas. Mas, né, isso tem que ficar claro entre vocês. os dois grupos conseguem se organizar internamente para chegar
nessa separação, mostrar uma questão clara, contínua. Na verdade, é porque a gente não teve uma preocupação em dar continuidade a um outro trabalho de processo já apresentado. A nossa visão foi um pouco mais macro, de onde começaria e onde encerraria um processo. Talvez O por macro isso processo, o macro processo, mais adiante eu não quero mostrar isso para vocês agora para não contaminar essa descoberta, esse trabalho de descoberta para vocês, mas depois eu posso apresentar aqui na tela para vocês um macro processo completo de aquisição do Ministério da Saúde, por exemplo, lá da SAA, do Ministério, que ele vai mostrar justamente, primeiro essa parte de pedido de aquisição, instrução, depois pregão eletrônico. Cada um, por exemplo, pregão eletrônico é um processo a ser desenhado. De repente, até pela equipe 4, né, da Edilene, Sheila e Marilene, que estão lá agora no pregão acontecendo, elas poderiam desenhar ainda mais o próximo passo desse macro processo de aquisição, né? E depois tem outras, né? Tem contrato, tem empenho, contrato, que é um processo específico, né? Depois tem fiscalização do recebimento e assim por diante, né? Mas a gente vai resolvendo as questões por partes. E a gente vai verificando, assim, todos os produtos, todos os pedidos que venham da fundação tem que passar por eles, né? Se um pedido chega por outro lado, então significa que está faltando ainda alguma caixinha aí para ser desenvolvida. Tá? Vocês ficam com essa tarefa. Se na próxima aula puderem chegar um pouquinho mais cedo, que eu já estou para eu poder dar uma olhada, eu vou também dar uma olhada no Moodle, no que vocês fizeram, para a gente ter segurança de começar o processo bem desenhado, ok? A entrega está clara para vocês também, né? O que é a entrega? É a instrução para a aquisição, seja ela a instrução e a decisão da melhor forma de aquisição. Tá? Então, vocês têm... Ou uma outra entrega também que vocês podem chegar o impedimento de continuidade da aquisição por algum tipo de vício. Tá? O nome já está antecipando essa entrega, né? Mas é alguma coisa que vai acontecer, né? Aqui vocês têm que imaginar o que vocês entregam para a próxima equipe que vai trabalhar, né? Então, seria isso, o próximo processo, que seria o processo lá do pregão eletrônico ou os outros de aquisição. Tá bom? Mas parabéns, eu acho que valeu também toda essa discussão que nós tivemos aqui. A gente vai aprendendo, né? Isso. Todos nós, inclusive eu também. Vamos lá. Então, podemos passar para o grupo 6, da Tatiana, Patrick e Marcelo? Oi, professor. Eu e o Gilberto somos do grupo 7, mas só para, assim, como o professor sugeriu, essa sequência de etapas do macroprocesso, né? A etapa, o Gilberto e minha, é o processo de certificação de uma despesa. Então, se o senhor permitir, a gente pode dar continuidade que seria uma continuação do processo de aquisição, de compra, de Muito bem. licitação. Então, vamos lá, vamos mudar a ordem. Apresentar antes do grupo 7? Segue, então, o grupo 7. Pode ser? Segue o grupo 7, depois a gente avança no outro grupo. Então, tá. Boa tarde. A gente enxerga que, assim, todos os processos que a Tayla falou, tudo ali que existe, o professor falou ali a parte de contratos, teria que ter um processo feito da parte de empenho também, para poder chegar e liberar depois uma F, fazer todo esse processo, para o material chegar no almoxarifado ou no centro específico, né? Então, a gente entende ele que depois todo esse ali, o material chegou, recebeu, teria que ter, vai existir a certificação.
Então, quem vai certificar hoje o que, aonde, para voltar para a próxima etapa, que seria o nosso fornecedor, que no caso sou eu que faço, que seria o pagamento, a liquidação, preparação e pagamento para o fornecedor. Então, a nossa ideia é fazer esse processo para ver como vai chegar a certificação, porque também não existe só a certificação da compras, né? A gente também pode subdividir ela assim, existem taxas, existem diárias, existem inscrições em cursos, então tem um pouquinho, né, de desdobramento no tipo de certificação. Tá, muito bem. Então, vocês chegaram a desenhar o diagrama de escopo? Sim. Podem projetar? Estou tentando colocar aqui. Mas a ideia seria essa, a gente dar uma continuidade no processo, né, que os colegas falaram. Eu estou tentando, pelo que eu conheço, assim, estou tentando reconhecer o que você chamou de certificação, seria o que eu acho que outros organismos públicos chamam de fiscalização. Seria isso? A parte do fiscal receber o produto, avaliar se ele está dentro das especificações para liberar para o pagamento, é isso? Sim, dá para dizer que foi fiscal, se for um contrato em cima de contrato, vai ter um fiscal, o fiscal vai aceitar ou não, e vai certificar, no caso, vai dizer assim, não, confirma, pode ser pago essa nota fiscal, né? E isso é tudo depois de ter gerado o contrato. Vamos ver aqui. Acho que é mais fácil ver pelo diagrama, tá vendo? A gente tentando explicar sem o diagrama, acho que foi até ilustrativo isso, né? Já fica mais difícil do grupo entender do que se está falando. A hora que a gente olha esse diagrama, a gente, tá entrando, o que está saindo aqui. Vamos lá. Você consegue aumentar, botar essa tela um pouco maior? Não? Mas aí acho que fica descentralizado, né? Peraí. Isso. Melhorou? Tinha melhorado, mas aumenta ele mesmo que ele fique meio fora do... Pode aumentar. Isso, pronto. Muito bem. Tá. Então, vamos lá. Processo de certificação de despesas, tá? Então, agora aqui já tem o nome, certificação de despesas. Tá. Quem é que está mandando isso provocando esse processo, o início desse processo? Quem? Vamos lá. Então, na verdade, quem utiliza, né, quem usufrui dessa questão, são, né, desde pessoas que solicitam, servidores que solicitam diárias, né, para assessorias ou cursos, enfim, capacitação, quem faz alguma capacitação, quem utiliza, enfim, auxílio funeral, um pagamento de taxa, as pessoas que fazem as compras diretas, os setores, né, que fazem a compra direta, e os responsáveis, os fiscais de contrato. Então, a certificação de despesa é um fluxo, é um processo que pode ser feito por várias pessoas da fundação. Podem ser solicitados por várias pessoas, né? Isso. Entendi. Então, pelo que vocês estão me falando, ele pode ser parte desse processo de compra, mas ele sempre está envolvendo uma aquisição aqui, né? A não ser que seja uma taxa, alguma coisa assim, né? Mas sempre acaba sendo parte do processo de aquisição. Se envolver, por exemplo, uma compra de
que passe por uma licitação, por um pregão, vai ser uma compra bem longa, ele vai receber essa compra e vai pedir, e o próprio fiscal vai pedir essa certificação, porque já recebeu o material, é isso? Isso, e pode ser em etapas, né? Recebe hoje um pouco, certifica esse pouco, mês que vem consome mais, certifica o que recebeu. Vai conforme a ata, né? Isso. Tá. E no caso, por exemplo, de um auxílio funeral, né? No fundo, é uma aquisição também, né? Mas ela vai dar um bypass nisso tudo, né? Ela vai entrar lá com uma demanda, olha, preciso, Exato. e só que não vai passar por todos esses processos de anteriores, ITR, de aquisição, e ele vai diretamente lá para a certificação de despesa e depois para pagamento, não é isso? Talvez tenha só uma etapa de empenho, se for uma certificação, um empenho. Normalmente aqui na Fundação a gente começou a trabalhar com um empenho global para o ano todo, daí se precisa é reforçado o empenho, mas já tem essa despesa prevista, né? Que a gente não. Muito bem. Normalmente, em outros organismos públicos, esse macro processo de aquisição, ele começa sempre com uma demanda num determinado setor, né? Inicial, né? O demandante já manda lá para o setor de instrução, e a instrução, a hora que percebe que é alguma coisa simples assim, já redireciona diretamente, então ela faz passar por todo esse processo e já vai cair diretamente na pessoa que vai, então, fazer o empenho depois a certificação, né? Então, a gente consegue ver que daí a gente consegue ter um macro processo desenhado que abrange todas as espécies de aquisições da organização. Por isso que a gente tem vários processos acontecendo. Esse recorte de vocês pode sim, né? Geralmente, eu nunca tinha encontrado um setor ou um processo bem específico de certificação. Geralmente, a gente tinha um processo meio geral, assim, de fiscalização. Mas ele é um processo menor, mas pode ser desenhado, sim. Tá? Eu acho que muito bem. Então, quem seria, esses solicitantes vêm direto para vocês, ou isso vai primeiro passar na mão lá do Heron, ali da equipe, que vai fazer a instrução e vai dizer, não, isso aqui pode ir diretamente para o empenho e assim por diante? Como é que chega? Bom, eu entendo ali, vai sair tanto do Heron ou do contrato lá, que pós o processo da Taila também, de licitação, eles que vão fazer a autorização de fornecimento, vai ser feito todo o processo de chegar a mercadoria ou não. Sim. Para confirmou, chegou a nota fiscal, vai ser feito, dado o ok e vir para pagamento, né? Tá. E, por exemplo, no caso de um auxílio funeral? O auxílio funeral ocorre a solicitação pela família para o setor de RH. O setor de RH confirma as informações, bota no sistema, que até a gente não colocou aqui, pode ser, inclui também o SIG-RH. E depois certifica e encaminha para o setor de pagamento, né, que seria a tesouraria da fundação. Tá, então, ou seja, do RH praticamente vai direto para vocês, para essa certificação. Nesse caso, sim, porque já existe o empenho que é feito no começo do ano, né? Tá. Bom, mas, ou seja, existe um empenho que é feito, né, e que vai liberar esse tipo de operação. Então, a compra, ela é programada, só o disparo vem de outra fonte, né? Então isso depois a gente tem que ver como se encaixa dentro desse macro processo de aquisição, mas me parece que está ok, né, esse recorte de vocês. Então, tem várias essas entradas, são solicitantes, solicitantes da compra direta, que seria
a gente tem que entender quem é que está provocando. Então, seriam os fiscais, né? Tá aqui. Tá. Às vezes, diretamente do contrato, pode pedir já diretamente a certificação de despesa, não? Não, viria depois do serviço pronto, ou do produto recebido, né? Esse que é o... Exatamente, vai ter que ser o produto vai ter que passar pelo fiscal, quem recebeu, fazer essa, né, essa demanda para vocês, certo? Sim, é isso que a gente ali falou, né? Tem algumas Então, vamos lá, etapas... solicitante. Então, seria o solicitante da compra, não necessariamente, né? Seria, a não ser que ele seja o fiscal, né? Normalmente né? Então, Sim, tudo bem. uma compra direta, normalmente... O solicitante é o próprio fiscal, ok. Né? O responsável pelo contrato almoxarifado, né? Ok. Né? Então, acho que tá tudo certo. Acho que a gente pode seguir nesse caminho. E daí, o que eles entregam para vocês? O processo da SGPE, um formulário de solicitação preenchido, assinado, tá perfeito. Certidões negativas, né? E daí vocês fazem um processo e entregam a certificação de despesa para pagamento ou a não certificação. Pode não acontecer isso? Se não houver certificação, não, teoricamente não vem para pagamento, né? Então, Eventualmente, alguma coisa, quando o empenho está com o CNPJ errado, ou quando o próprio formulário foi preenchido, a solicitação do serviço ou do curso veio com alguma informação errada, não veio com a conta bancária para pagamento, alguma coisa assim, a gente devolve para o setor requisitante para ele consertar essas informações, né? E aí retornar para a gente correto e para a gente conseguir mas fazer isso o não pagamento. precisaria... Então, isso não precisaria arrumar, porque no final vai voltar para vocês e vocês, no fundo, sempre vão chegar com esse resultado da certificação. Sim, sim. Tá? Ok, eu acho que vai ser um processo pequenininho, né? Vai ser um processo pequeno, mas vai ajudar também a construir esse macro processo de aquisição. Tá? A gente escolheu esse processo, Alexandre, porque realmente, como eu falei no início, muitas pessoas, né, vários atores da fundação utilizam podem fazer a certificação. Por quê? Ele abrange, né, desde compras, contratos, compras bem específicas, até diárias, capacitações. Então, praticamente qualquer servidor pode, em algum momento, vai precisar certificar uma despesa, né? E é uma coisa que, geralmente, o nosso intuito é padronizar isso. Como a gente está querendo, né, trazer o fluxo, trazer o mapeamento de processo para todos, né, os processos da fundação padronizados, essa é a nossa ideia. Apesar dele ser um processo pequeno, mas é uma coisa que eventualmente impacta e dá trabalho. Vem gente aqui pedindo orientação. Então, a gente quer realmente desenhar, esmiuçar e tornar esse processo bem entendível para todo mundo, né? Eu acho que ficou bem claro. A turma tem alguém com alguma dúvida em relação a isso? Quem seria o dono do processo aqui? Nossa, é uma etapa acho que vai mudando os donos do processo no meio do... A Paila perguntou se seria o requisitante. Alguém tem uma opinião a esse respeito? O microfone está puxando.
Ó, a Berenice já propôs que seja a Alda. Eu acredito que a Berenice acertou, sabe? Eu não sei exatamente quem trabalha, mas aqui nesse processo aí, né? Mas pelo que está falando, ou é a Alda ou o Gilberto, né? Mas quem é o dono do processo é aquele que está no dia a dia, vai receber, sabe, conhece, porque recebe essas demandas se a chefia, né, a direção lá pedir assim, poxa, aquele pedido de requisição, quem é que ela vai perguntar aí? Onde é que parou? Por que está complicado? Né? Essa pessoa que executa, que domina, né, esse processo, que está na operação, pode ter mais de um, inclusive, né? Essa pessoa ou estas pessoas são os donos de processo. São as pessoas que a gente iria entrevistar. Se eu fosse ali desenhar esse mapa de processo, acontece assim, algumas empresas ou organizações têm equipes externas que vêm desenhar esses mapas. Vocês vão aprender a fazer vocês mesmos, que é muito melhor, tá? Mas, assim, se eu tivesse para chegar aí como analista de processo, né? Eu seria o analista daí. Eu quero desenhar o mapa. Eu vou descobrir quem é que conhece isso de cabo a rabo porque trabalha no dia a dia com isso. Tá? Então, esse é o dono do processo. Não é que ele tem manda no processo, não. É dono do processo porque já faz parte do seu dia a dia, né? Conhece ele de cabo a rabo. Tá? Costuma até responder por ele. O gerente de processo é o chefe que, se der tudo errado, ele vai chamar a atenção. Olha, pessoal, né, eu preciso desse material aqui para já. Né? Normalmente ele já está alinhado com o planejamento estratégico, já tem uma função assim mais de gestão no nível hierárquico superior. Tá? Esse seria o gerente de processo. Analista, graças a Deus, né, felizmente somos nós aqui, todos. Né? Estamos aprendendo e vamos analisar, desenvolver, desenhar esses processos. Ok? Muito bem. Parabéns, eu acho que está indo muito bem. Né? Podemos passar para o processo da 6. Tatiana, Patrick e Marcelo. Boa tarde, professor. Consegue me ouvir? Consigo. Tá, eu vou tentar compartilhar a tela aqui. Boa tarde a todos também. Conseguem ouvir? Consigo. Professor, a Tatiana também faz parte do grupo, só que ela está no pregão eletrônico lá também, tá? Então, mas a gente já elaborou o trabalho, obviamente, eu e Marcelo estamos aqui para apresentar para todos. Perfeito. Tem que compartilhar? Só tem como compartilhar quem foi? Aí a tela inteira? Parece que tem que compartilhar. O ecrã inteiro. Estão conseguindo para fazer o compartilhamento? Isso, pronto. Acho que agora foi. Entrou. Agora é só abrir o arquivo. Isso. Clica naquele ocultar ali, ó. Daí você, isso, isso. Pronto. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Eu sou Marcelo. Boa tarde. Trabalho no setor financeiro. Eu e meu colega Patrick, a Tati, que não vai poder estar presente porque também está no pregão. E a gente definiu o processo de transferência de recursos financeiros via emendas parlamentares. Eu acho que tem meio que o microfone aberto aí, se der para fechar.
Marcelo, você está sem som. Travou o seu som. Tinha fechado sozinho, eu acho. Tá ouvindo agora? Sim. Tá. Vou dar 5 aqui de novo. Ok. Então, a gente entendeu que esse processo de transferência de recursos financeiros via emendas parlamentares se trata de um processo finalístico por fazer uma entrega direta externa, né, ao cliente, assim dizer. A hierarquia desse processo entendemos como sendo um macro processo, porque a gente consegue desmembrar ele em outros processos, como gerar ATR, como fazer a certificação também, como fazer o empenho. Então, tem vários processos que se acoplam a esse processo de transferência de recursos. Como atores, a gente entende como fornecedores sendo a Assembleia Legislativa, que é de onde surgem as demandas para pagamento de emendas parlamentares, a Secretaria da Casa Civil, que faz a distribuição dessas emendas conforme a Secretaria responsável pelo pagamento, ou seja, uma emenda relacionada ao esporte vai para esporte, uma emenda relacionada à saúde vai para a Secretaria de Saúde, e a gente atende as emendas que são relacionadas à educação especial. A Secretaria da Fazenda contribui também com o processo na parte que faz a liberação dos recursos no momento do pagamento. A PGE, ela proporciona o parecer jurídico nos processos, e os NGCs, que são os núcleos de gestão de convênio, eles atuam como sendo descentralizadores do processo e fazem essa articulação entre as entidades FIM no Estado, né, são órgãos descentralizados, e fazem essa articulação com a Fundação. Até mesmo na parte de instrução processual, de estar cobrando as OSCs, de estar fornecendo a documentação necessária e tudo mais. Então, como cliente, temos, propriamente dizendo, as organizações da sociedade civil, né? As OSCs, que são as APAES, as AMAs e demais congêneres que fazem depois, se beneficiam desse recurso. Como atores do processo, nós entendemos que dono do processo, o gerente do processo, seria especificamente o nosso gerente financeiro aqui, que é o Jean, que é quem tem um entendimento mais do todo do processo, né? Acaba que cada um de nós temos domínio sobre uma parte específica do processo, mas quem vai controlar e organizar o processo como um todo, nesse caso, seria o gerente mesmo, que é o Jean. No caso, Ele costuma, deixa eu lhe perguntar, ele costuma participar também dos processos? Ele participa, opina e efetivamente faz até algumas ações na execução do processo. Operacionais, né? Isso. Tá, porque isso é uma característica de um dono do processo, e ajudando, desculpa interromper, né, mas ajudando a turma toda a entender melhor isso, né, que eu já vi que tem essa dúvida do dono do processo, é que ele é uma pessoa da operação mesmo também. Tá? Pode ser, nesse caso, fazer parte ser atores, né, o mesmo ator ser o dono do processo e gerente do processo. Mas, lembrando, se ele está só na gestão, né, respondendo, mas não participa do operacional, ele é só gerente do processo. Mas se ele está no operacional também, daí sim. Daí tá sim. No caso, ele participa, atua mesmo na execução em algumas etapas do processo também. Então, como analista e especialista, definimos aqui o Patrick como sendo esse ator, por ter um entendimento mais específico de todas as etapas do processo, poder estar sugerindo soluções também. E como patrocinador, entendemos como sendo o próprio presidente da fundação, que é quem vai administrar essa parte e também fazer a interação que faça necessário aí com agentes externos da fundação, né? Ele seria nosso representante legal para esse tipo de atividade, né? Muito bem. A equipe, o grupo entende que são esses os atores, ou teria algum outro analista de processo? Bom, eu também me colocaria como analista de processo em uma etapa específica do processo, que é de pagamento, basicamente sou eu que faço. Então, se for dividir dessa forma, como tendo mais de um analista, ou para cada etapa tendo um analista, eu também entendo que eu sou um analista desse processo. Assim, Marcelo, nesse trabalho, todos nós somos analistas de processo. Porque o que o analista de processo faz? Desenha os mapas, analisa, estuda.
todos aqui vão, né, sendo na área de gestão, sendo na área mesmo de atendimento, da pedagógico, todo mundo vai ser aqui analista de processo, porque vai estar desenhando, mesmo que tenha alguém no grupo que tenha mais facilidade, mas eu gostaria que todo mundo aprendesse a desenhar os mapas de processos e saiba, tenha esse domínio de leitura. Então, vocês estão se formando analista de processo, mas você também será um analista desse grupo, assim como também a Tatiane. Correto, perfeito. Então, na parte de autores, é isso. Agora, sobre o diagrama de escopo, eu vou passar a palavra para o Patrick, que ele vai falar sobre. Então, falando especificamente sobre o diagrama de escopo. Patrick, o teu som está desligado. Aí. Ok? Isso. Falando especificamente sobre o diagrama de escopo, nós temos outros tipos de transferência de recursos, né, para as entidades. A gente optou por falar sobre as emendas parlamentares, porque aí limita o quem apenas aos deputados estaduais, que são eles que são responsáveis pela destinação dessas emendas. Então, elas começam lá na Assembleia Legislativa com a indicação deles, e o que eles indicam? Eles indicam na LOA que será executada no exercício seguinte. Geralmente essa LOA é construída em setembro, outubro, para execução do ano seguinte. Então, quando a LOA está sendo construída, é o momento que os parlamentares indicam as entidades que serão beneficiadas. Além da entidade, eles vão indicar que tipo de objeto vai ser executado e o valor que eles pretendem repassar. O que será repassado especificamente é o recurso financeiro para a entidade beneficiada, para ela executar determinado objeto. As OSCs beneficiadas, como o colega já falou, são as APAES, as AMAs e todas as entidades que trabalham com educação especial no estado de Santa Catarina. E aí nós temos algumas legislações que interferem diretamente nesse processo, que é o marco regulatório, a Lei Federal 13.019, né, que regulamenta todo tipo de repasse financeiro entre um ente público e uma entidade privada sem fins econômicos. Tem o Decreto Estadual 1196, que regulamentou dentro de Santa Catarina essa lei federal, e naturalmente também tem a LOA, né, do exercício que será executado com essas emendas parlamentares. E alguns sistemas que dão suporte para a gente é o SGPE, que é o Sistema de Gerenciamento de Protocolo, para gerenciar toda a tramitação dos processos, as peças que são inseridas, etc. O CIGEF, que cuida da parte de gerenciamento e execução fiscal. Aí nós temos planilhas internas de controle de todas as emendas que tramitam dentro da fundação aqui. E também os NGCs que fazem a ponte, né, entre a entidade beneficiada e a instituição, aqui no caso a Fundação de Educação Especial. É isso, professor. Tá ótimo. Alguém tem uma sugestão, alguma dúvida aqui em relação ao processo que eles apresentaram? Eu tenho algumas dúvidas, mas vamos lá, se a equipe, o fórum aqui de analistas de processos, como é que está? Posso eu fazer, então, algumas perguntas aqui? Então, vamos lá. O primeiro ponto, né? A gente tem um trabalho, geralmente, para desenhar um macroprocesso inteiro, né? É um trabalho bem grande, né? Então, normalmente, a gente pode ter uma ideia, para procurar... Às vezes, a gente faz um rascunho com vários diagramas de escopo, assim, né? Do que vai para quê, né? E a gente tem uma noção do todo. Mas, normalmente, a gente escolhe uma parte desse processo para desenvolver, desse macroprocesso, que seria um processo. Aqui vocês fizeram um recorte, mas um recorte de especialização, digamos, né? Porque
existem, pelo que eu entendia, que eu também sou leigo nesse assunto aqui, né, de emendas parlamentares e tal, mas pelo que eu estou entendendo, existem várias possibilidades de entradas de recursos por emendas. Uma delas é pelos deputados, mas existem outras, não é isso? Não. No caso de emendas parlamentares, São só eles, né? Isso, a única entrada é através dos deputados estaduais. Então, Mas eles esse que vão... processo de direcionamento de recursos para os OSCs, né, envolve outras entradas de recursos também que não são só... Sim, é bem possível. A gente só recortou a parte dos deputados para ficar mais fácil de entendimento do coletivo aqui. Mas ela pode ser uma política pública da própria fundação, ela pode ser demandada pelo governador, ela pode ser demandada pela própria fundação, pelo presidente da fundação, ou até mesmo pela própria entidade que apresenta um problema para a fundação e a fundação entende que esse problema é plausível e pretende destinar recursos para auxiliar aquela entidade a resolver o problema. Então, o START pode começar por vários caminhos aí. Eu estou fazendo essa provocação, Patrick e Marcelo, para a gente entender assim que quando a gente está procurando escolher e delimitar o processo, a gente tem que entender assim quais são as etapas, mesmo que passem diversos produtos né, diferentes, diversas demandas diferentes, né? Eles acabam passando por alguns processos em comum, né? Às vezes ele se separa e às vezes eles se convergem. Então, poderíamos ter, assim, se a gente pensar em um macroprocesso, a gente pode ter várias demandas, vários fornecimentos aqui, né, chegando, né? E depois eles vão convergir em algum ponto, tem a parte alguns processos que já passam a ser comuns, de como lidar com essa transferência do recurso para as OSCs, certo? Fazendo uma analogia a uma corrida de carros, professor, então, temos vários carrinhos que começam a corrida, mas na primeira curva todos serão obrigados a correr pelo mesmo caminho. Entende? Então, pode ser o carrinho A, pode ser o carrinho B, pode ser o carrinho C, mas todos vão ter que percorrer o mesmo trajeto. Que depois a gente vai apresentar nisso num organograma, né? Num fluxograma dos processos, né? Que acredito ser mais lá na frente. Esse vai ser os mapas de processo. Se a gente quisesse desenhar o mapa total, o macro fluxo, ele ia ter bem esse desenho, vários carrinhos, depois ele vinha e até chegar ao recurso ia estar numa raia só, a gente chama de raia, vocês vão ver depois, chegando lá nas OSCs. Quando a gente faz um recorte como esse que a gente está propondo para vocês, a gente pode escolher só uma parte desse processo. Porque se vocês tentarem desenhar esse processo inteiro, em 2 meses, vai ser muita coisa, né? E eu prefiro que vocês cheguem no resultado final, podendo apresentar já um material útil, né? Como a Alda já estava falando, queremos apresentar um material útil aqui, ótimo, né? Seria esse o objetivo. Então, a gente pode pegar esse recorte desse primeiro carrinho, né, que você falou ali, tem vários carrinhos correndo, depois eles vão chegar... O que seria esse recorte? Do início até o ponto onde vocês vão estar com esse recurso direcionado para um processo de, sei lá, entrega interna, alguma coisa assim. Eu não conheço esse processo, porque eu nunca participei de um desenho dele, assim, né? Mas eu imagino assim, que seria um processo inicial entre o recebimento, essa indicação na LOA que você fez, né? E uma entrega interna aí para algum tipo de documentação, não sei. Que tipo de recorte que você faria, vocês dois aqui, Marcelo e Patrick? Tá fechado seu som, Marcelo?
Agora acho que está ligado. Isso. Tá, então, tem várias etapas desse processo que vão compor esse macroprocesso, como a gente entendeu, né? Desde a geração da TR, que no nosso caso é retransferência, não é termo de referência. Depois tem a parte de empenho, tem a parte de certificação, de liquidação. E antes disso, até tem algumas etapas que eu não domino muito do processo, antes, na parte de instrução processual e tudo mais. Então, nesse caso, a gente pode escolher um desses processos para estar fazendo esse recorte, como o senhor falou aí. Eu acho que esse da instrução processual, ele seria muito bacana. Não sei se e geralmente, esses processos de instrução são muito importantes, é onde acontecem a maior parte das complicações que vão aparecer depois, né? Quando não é bem instruído um trabalho desse, né? E por que vocês não pegam, então, essa parte entre os fornecedores desses recursos e a instrução para desenvolvimento do TR? É uma sugestão, é uma parte que eu não domino muito, mas eu acredito até que o meu colega aqui, Patrick, domina um pouco mais, a gente pode analisar e está fazendo sim. O que você acha, Patrick? É possível. A gente conhece todas as pequenas caixinhas que compõem essa caixa maior que a gente colocou aqui. Então, é só desenvolver. Não é muito difícil, não. A minha sugestão é vocês, então, concentrarem nisso. Então, daí seria isso mesmo, ó. Só que, em vez de ser deputados estaduais, coloca... Porque quando esse filtro do processo de instrução pode ser de todas as fontes de receitas que vocês têm para a transferência para as OSCs. Entende? Vocês recebem isso de várias formas. Vocês têm que filtrar, entender e preparar esse material para chegar na TR. Não é isso? É que quando a gente fala de emenda parlamentar, exclusivamente, é origem de deputado estadual. Não tem emenda parlamentar que tem uma outra origem. Então, essa definição de processo, a única entrada é via deputado estadual mesmo. Então, esse vocês consideram um processo ou, por exemplo, um recurso que venha não sei, de uma outra fundação? Pode ser um edital. Pode ser um edital elaborado pela própria fundação, que a gente já executou. Isso. Estamos executando já executamos um no ano passado, finalzinho do ano passado. É uma política que parte de dentro da própria instituição. Aí é publicado um edital de chamamento público para apoiar as entidades. Exatamente. Daí vão vir os recursos e vocês vão ter que, de alguma maneira, pegar esses carrinhos, que nem você falou, e chegar no mesmo tipo de termo, né, TR, né, que você falou, e seguir até a entrega desses recursos às OSCs, não é isso? Isso. Então, vocês considerarem que esse processo de instrução poderia ser esse recebimento, esse processo inicial de recebimento desse recurso, identificação do que ele compõe, preparação das informações para entrega para o próximo processo, que eu não sei se no caso de vocês, o próximo processo seria a elaboração da TR, é isso? Do termo de recebimento? A TR, no caso, é transferência. Transferência. Isso. Quando a gente fala em TR, é diferente do termo de referência, que é uma abreviatura para transferência, né? Quando você gera o contrato entre as partes. Então, antes da geração dessa transferência, antes de gerar a TR, existem outros processos, né? De análise técnica, de análise jurídica, emissão de parecer técnico. E daí você separaria cada um desses como um processo específico? É possível. Tá. Bom, a minha recomendação aqui, depois também, se quiserem, um pouquinho antes da aula ali, a gente pode organizar, mas a minha sugestão é que vocês procurem olhar assim, as entradas como um todo
e procurar gerar processos específicos, escolher um processo menor, não um macroprocesso como um todo. Quando, por exemplo, esse tipo de trabalho vindo de deputados, ele é totalmente diferente de um trabalho vindo de um edital, não tem convergência nenhuma, a gente pode considerar eles como processos separados, macroprocessos mesmo, separados na organização. Quando eles, mesmo que venham de fontes separadas, mas eles convergem e geram um fluxo semelhante em algum ponto, normalmente a gente trabalha eles em conjunto, né, com vários processos separados que vão se unificar depois numa mesma raia, digamos, tá? Então, mas eu sugiro que vocês avaliem se, por exemplo, a entrada desses recursos pelos deputados, por essas emendas, ela gera um trabalho totalmente diferente de que quando é um edital, então vocês, daí está certo isso que vocês estão fazendo aqui. Então, considerem isso até o próximo processo, seja ele a parte jurídica ou, né, a análise jurídica, daí vocês têm que avaliar até onde seria interessante criar um recorte, porque tem uma entrega. Como é que é esse recorte? Tem uma entrega muito específica, lógica, clara. Até esse ponto você conseguir entregar um produto pronto, que é isso, por exemplo, o material, a demanda organizada, com os recursos específicos, com a documentação pronta. Então, se você tem esse tipo de classificação, assim, de caracterização de entrega, você pode daí sim fazer esse diagrama de escopo e gerar daí um processo, daí botar um nome nesse processo, tá? Então, essa é a minha sugestão para vocês, porque senão vai ficar muito grande. Daí vocês vão ter, de repente, aqui centenas de atividades, e eu acho que vai ficar difícil de chegar até o final de 2 meses com isso aprendendo, né? E deixar isso perfeito, com manual, tudo, vai ficar meio grande. E se vocês acharem que estão dando conta, daí vai fazendo o próximo, né? Cria o outro processo e assim por diante. E o que vocês acham, Patrick? Voltando à corrida dos carrinhos, professor, um carrinho são as emendas parlamentares. Outro carrinho pode ser um edital elaborado pela fundação. Outro carrinho é um problema trazido por uma entidade. Mas na primeira reta, todos os carrinhos já começam a percorrer o mesmo caminho. Então, é só a provocação inicial que é feita de formas diferentes. Mas o caminho de todos vão ser iguais. Eu já desenhei alguns fluxos parecidos, tá? Não assim, né? Não com essa característica. Mas a gente toma um cuidado daí de chamar essa primeira parte, onde né, de instrução, né? Porque ele tem várias coisas diferentes e ele permite você chegar num resultado único, né? Num fluxo mais unificado, tá? Mas daí fica agora a critério de vocês. Acho que vale a pena vocês discutirem, até procurem já, é quase um princípio do que vai ser a próxima aula, que vai ser muito legal, que vocês vão começar a aprender a mexer com essas caixinhas. Mas vocês já podem começar a pegar vários diagramas de escopo e botando um ao lado do outro para ver como é que vocês poderiam desenhar esse macroprocesso como um todo. Ok? Tá? Ok, perfeito. Eu sempre chego uns 15 minutinhos antes na aula ali, se tiverem alguma dúvida, né, ficarem ou pelo chat no Moodle, eu também posso ajudar vocês. Tá bom? Muito bem. Okay. A turma tem alguma sugestão? Alguém gostaria de fazer alguma observação? Bom, então, agora vamos para o grupo Simone e Paulo, G10.
Tá, o Paulo, já estou vendo que está aqui. Isto. Estamos vendo já a tela. A Simone está no grupo também? Paulo, eu acho que você está sem som, Paulo. Paulo, eu acho que você tem que acionar ali o microfone, que está sem microfone. Tem que clicar ali no botão do microfone. Ok. Oi, professor. A Simone está pedindo autorização para entrar pelo celular porque o áudio do computador está com problema. Tá. Agora. Pode entrar pelo celular. Consegue ouvir? Não? Agora tem o som. Tá, vocês estão ouvindo? Eu estou tentando entrar pelo celular também. Oi, Paulo, a gente está te ouvindo. Somos eu e o Paulo, aqui do CTF. Eu não estou te ouvindo. Ainda não? Oi. Alguém libera essa participação? Eu estou. Mas aí eles escutam. Vocês conseguem me ouvir? Sim. É possível me ouvir? Tá. Sim. É que a gente tá com um pouco de dificuldade pelos fios aqui, eu e o Paulo tentando se acertar. Mas assim, o nosso trabalho ficou, o nome do nosso processo, então tá ali, produção de TA, especificamente recursos pedagógicos, tá? Mais específico ainda de baixo custo. Na hierarquia a gente colocou como processo, porque a gente faz uma coleta de dados, né, de materiais para execução e a própria execução do recurso. TA, qual seria o... Tecnologia assistiva. Ah, tá. Muito bem. Tá? Desculpa, eu não botei a sigla, perdão. E na categoria, então, a gente escolheu processos finalísticos, né? A gente estava discutindo aqui porque a gente oferece uma solução personalizada. Esse é o perfil, né, do espaço e produzir soluções personalizadas, tanto para a pessoa com deficiência como os servidores da fundação. Tanto um usuário, um servidor que vai ser usuário, como um servidor que vai precisar desse recurso para atuar, né, com o seu educando em sala de aula. Os atores do processo, então, e o gerente é a Ana Carolina, que é a nossa coordenadora. Ela também, juntamente comigo e com o Paulo, vai fazer a análise do processo, e eu fiquei eu sou professora de educação especial e fiquei como especialista dele. Agora eu tenho que ir lá na outra máquina para passar. Então, no nosso diagrama, agora esqueci o mouse, a gente colocou como a pessoa com deficiência e os servidores da fundação, né, quem vai estar recebendo os nossos demandantes, né,
Ainda temos como um processo antecedente seria a demanda, né, que envolve a tecnologia assistiva dentro de um atendimento lá na sala de aula ou no espaço de trabalho, né, quando surge essa necessidade, né, de promover uma funcionalidade, então tem esse extra, né? E o que a gente colocou, as solicitações, elas vêm para nós via e-mail, SGPE, por telefone, aí a gente orienta a formalizar por e-mail, por WhatsApp, a mesma coisa, a gente tenta formalizar, né? E muito em pedido informal, que pelo corredor, eu estou precisando, ou durante o próprio atendimento, que tal isso, né? Então, a questão da formalização para nós, a Ana vem discutindo bastante isso com a equipe, para a gente fazer no Google, né, Google Forms, ou um instrumento para formalizar realmente essa entrada das demandas. E para a produção de TA, né, ali o final, né, o que seria como resultado, seriam soluções personalizadas. Então, nosso produto, né, seria uma solução personalizada, um recurso pedagógico produzido para a pessoa com deficiência ou para o servidor. A gente discutiu ali como um processo subsequente do nosso trabalho, seria o uso, né, a avaliação e o registro, terminar com a catalogação desse material, isso envolvendo a biblioteca, daí seria para além, né? Uhum. Muito bem. Deixa eu ver se eu entendi. Vocês tem o grupo 3, que tem a obtenção de TA, né? Que o grupo 3 grupo 3 da Ana Carolina e da Juliana, certo? Certo. Mas elas estariam numa etapa anterior, isso, certo? Isso. Vocês estão fazendo a instrução, né, de como, autorização, tudo, e esse fluxo aqui já entraria logo em seguida, ao receber essa instrução, desenvolver, produzir mesmo as soluções. É isso? Para entrega? Isso, sim. Acho que a Ana começa com macro, e acho que ela vai subdividir ainda, né, o processo, aquele que ela apresentou junto com a Juliana, e esse já seria, talvez, entra lá nas subdivisões do processo maior. Então, se a gente tem um macro processo, aqui, por enquanto, está composto de 2 processos sequenciais, tá? Então, nós temos aqui quem seria o demandante, né? No caso, o demandante, quando a gente desenha um diagrama de escopo desse aqui, o demandante não precisa ser a pessoa de origem lá na frente, né? Não é o cliente, digamos. Aqui o demandante seria o processo de instrução. Ok. Né? Processo de instrução de TA. Né? Então, esse seria porque vocês, quem vai fazer o TA não vai voltar lá pegar toda a instrução de novo lá com a pessoa que fez o pedido, né, do TA, não é isso? Sim, mas a pessoa pode fazer a solicitação assim como um servidor, né? Sim. Assim também como um professor que atende essa pessoa. Mas seria até uma terceira. Isso, mas ele vai passar por esse processo. Primeiro ele vai passar pela instrução, ou seja, vai ter todo o material chegando, né? O Paulo gostaria de acrescentar? Que eu solicitante, que eu solicitante, que solicita o serviço, que eu solicito, isso teria uma subdivisão do processo, uma continuidade do processo, seria continuação. Nosso processo Exatamente. Quem solicita o serviço, né, ele vai passar por esse processo de instrução para chegar na produção dele. Nunca vai diretamente a pessoa lá em quem executa, né, pedir, né, o material. Até vocês podem, quem está na execução pode ir lá ter que se informar, pegar
né, um dado especial, que isso vai acontecer ao longo do processo. Né? Você desliga, que daí eu vou acompanhando pelo caminho. Tudo tá ligado. Tudo faz Como se estivesse tudo interligado. É isso, né, Paulo? A gente Isso. considera como se estivesse tudo indo um processo, daí um interligado ao outro. Excelente. É isso mesmo. Então, eu fiquei bem satisfeito, porque daqui a gente vai... As duas equipes vão acabar trabalhando até integrados, mas a saída do trabalho do grupo 3, né? O grupo 3 vai ser a entrada, vai ser ali o quê? O que eles receberam? O processo instruído com a documentação, aprovação do orçamento, da gestão, não sei, né? E as informações do demandante, né? Sei lá, as instruções do que ele precisa. Tá? Então, essa deveria ser a saída do grupo 3, né? Quando a gente fala para quem, né? Vai lá do grupo 3, para quem? Para o processo de produção de TA. Certo? Tem que produz. Como lá... Tá. Como lá é um macro processo, então todas as saídas são os serviços e os produtos que o nosso centro oferece. Seria isso para colocar lá? O macro processo, são dois processos juntos. O processo de instrução, seguido do processo de produção de TA, certo? Esse é o macro processo. O processo anterior, que é do grupo 3, vai fornecer a autorização, vai organizar os dados, vai gerar todos os papéis necessários para aprovação e entregam esse material para esse processo que vai estar nessa equipe aí que vai desenvolver a produção de TA. E essa produção de TA depois entrega o material, eu imagino, de repente, já até para o cliente final, né? Não sei se tem mais algum processo para entrega disso. Ana Carolina, pode falar. Professor, Simone e Paulo, se vocês me permitem uma contribuição, só para situar como é que se deu, né, essa discussão. Nós fizemos, nós quatro, os dois processos. É porque o nosso centro, ele tem duas principais vias de ocorrer, né, a obtenção desse ATA, digamos assim. Então, tem uma possibilidade que a pessoa solicita e a gente faz toda a produção, por isso que a gente tinha dividido em dois processos, obtenção e produção. Porque obtenção seria aquele assim, que a pessoa, ela solicita, a gente produz como equipe e devolve o produto pronto, entrega o produto pronto para a pessoa que solicitou. Esse segundo processo, quando a gente pensou também como um macro processo, a gente tinha imaginado aquilo que a gente faz, que a pessoa vem aqui e produz a sua própria TA. Por isso que a gente tem os espaços, como o espaço maker, que a pessoa faz uma solicitação, ela vem, produz, a nossa equipe dá um subsídio, dá um suporte, e ela sai com o produto que ela produziu. Então, por isso que inicialmente a gente criou esses dois processos. No decorrer da última aula, como a gente entendeu um pouco melhor o que compreenderia esse processo, que a gente delimitou. Então, que o nosso processo, o meu e da Juliana, seria esse inicial de como chegaria a solicitação. E aí, acho que nisso que entra esse do Paulo com a Simone, falando dessa produção, então, como que se dá essa produção, independente, de repente, se é para um recurso pedagógico. Travou ali o som da Ana Carolina, mas ela está indo num caminho muito bom. É isso mesmo. Temos uma instrução, e daí a instrução vai entregar esse material para a produção de TA, ou quando tem essa oficina, o maker, né? Essa oficina que cada um faz, é um outro processo também. Então, eu já estou vendo aí que esse macro processo compõe
Caiu. Caiu, Ana. Compõe 3 processos. Instrução, e ela pode ir para a produção de TA, e a instrução pode gerar um caminho para aquela oficina, esse espaço maker, né? Ou seja, vai para um ou para outro. Pode continuar, Ana Carolina, voltou. Desculpa, eu acho que eu saí. Aconteceu alguma coisa aqui, não sei se foi só comigo. Eu fiquei desconectada. Mas eu não sei se ficou claro, né, da onde que partiu essa nossa sugestão desses 2 macroprocessos e que posteriormente, então, que a gente compreendeu que, na verdade, não seriam 2 paralelos, mas que existe uma entrada, e a partir dessa entrada que a gente teria outros processos subsequentes, independente que somos nós que produzimos, a nossa equipe, ou quem vem utilizar os nossos espaços. Muito bem, mas eu acho que é isso mesmo, né? Você faz a instrução e a instrução vai direcionar para um ou outro. O tipo de origem, várias origens podem passar por o mesmo processo. Pode ser uma demanda externa, pode ser demanda interna, mas que a gente está olhando mais horizontalmente mesmo. Então, veio de fora, mas ele sempre vai passar pela instrução e vai parar lá no espaço maker ou lá na produção de TA. Não é isso? Não, aos poucos eu acho que eu vou conhecendo um pouquinho mais. A Juliana gostaria de falar alguma coisa também? Gostaria, professor. Deixa eu só abrir aqui o nosso documento da semana passada, que daí, depois que a gente alterou, como a Ana Carolina falou, né, o para quem nosso ficou exatamente para a equipe profissional do centro, para processo de análise e execução, que seria a produção, né, que daí cairia exatamente nesse processo que a Simone e o Paulo, né, estão falando, ou no caso de retorno ou negativa para o próprio demandante, né, que daí seria a pessoa com deficiência familiar, tal, né, caso a gente negasse essa solicitação. Mas eu acho que ficou bem claro depois da última aula, assim, para gente isso, sabe? Do como deveria finalizar, né, aqui o nosso processo e quem essa entrega, que seria para o próprio centro para produção. Exatamente. E se vocês veem, assim, isso pode depois até estar no site da fundação, né? Que a pessoa entende como é que acontece o fluxo de entrada de uma demanda de TA, né? Ela entra aqui, passa por várias atividades, assim, depois ela vai para o processo né, primeira instrução, depois vai para o processo de execução da TA, e depois, daí, a partir dali, ela pode ser entregue ao cliente final. Eu acho que ficou excelente assim, né? Então, só que daí teria que ajustar aqui. Quem? Né? Quem está fornecendo, né, o processo de instrução de TA. Não precisa nem botar mais muita informação aqui. Daí, depois, se vocês puderem corrigir, o que o processo de instrução de TA entrega para a produção de TA? Simone, o que vocês precisam para começar a produzir o TA? A gente precisa do detalhamento do objetivo, geralmente é uma atividade, né, ou um recurso escolar adaptado. Então, a gente precisa do objetivo desse recurso. Às vezes, a gente pede, inclusive, um desenho, mais ou menos que foi pensado, as medidas que foi projetado. E, em cima disso, a gente vê as viabilidades, já traça uma lista de material que vai ser necessário para a produção e faz a execução propriamente dita. Então, a equipe anterior, quando quando chega para vocês, é porque já está liberado. Porque vocês já sabem que tem todas as autorizações. Então, o que eles entregam para vocês anteriormente? As autorizações, né? ou a autorização. A descrição, né? E eles entregam também o material, porque a equipe de instrução vai ver se chegou todo o material de acordo com o que é necessário para produzir. Não é isso? Né? Quando vocês recebem já a ordem, né, de produção, vocês já têm, a princípio, já deveriam ter esse material. Só que aí tá, nem sempre a gente tem esse material, então a gente recebe, aí faz análise, inclusive a gente faz a troca.
Às vezes não tem o determinado material que foi solicitado e a gente, então, avalia e propõe uma troca, né, por um outro material que esteja disponível. Isso tudo é o que vai acontecer dentro dessa caixinha aí, né? Que é azul aí, né? Dentro dessa que a gente vai desenhar nos processos depois. Mas o que vocês recebem é autorização, essa instrução inicial com os dados de quem precisa, do que precisa, dentro do padrão que a fundação exige. E que vocês entregam, está aqui, solução personalizada, está ótima a entrega. E o para quem é isso mesmo, cliente final. A não ser que isso ainda passe por algum outro setor de cadastro, alguma coisa assim. Mas, se não, é isso mesmo, né? Provavelmente, aqui também, o que vocês entregam além do produto, né? Uma lista sei lá, um relatório de entrega, né? Provavelmente para ficar registrado na fundação o que foi feito e assim por diante, né? Eu não conheço muito bem esse processo, mas provavelmente aqui como entrega vai ter a solução personalizada e o cadastro de entrega do que foi executado para arquivo para a fundação. Não tem alguma coisa assim também, Simone? Isso, a gente discute que, uma vez tendo bibliotecário na casa, a gente poderia ter a questão da recursoteca, onde todos os recursos produzidos, todas as soluções personalizadas produzidas ficariam registrados, inclusive com indicações de poderem ser reproduzidas, né, pelos CAESPs, né, qualquer outro espaço em Santa Catarina. E isso não existe ainda, né? Ainda não. Existe o projeto, propostas para um projeto e a discussão para que aconteça. Então, isso vai ser muito legal, porque não existe, então a gente não vai ainda desenhar no processo, porque a gente quer desenhar o que está acontecendo agora. Isso, só o que existe. Mas como vocês já estão vivenciando, já viram essa oportunidade, depois de desenhar o processo do jeito que está, a gente pode desenhar o processo do jeito que poderia ser, para uma proposta, para apresentar aí para o Godinho aí, né, o que poderia ser alterado aí como sugestão de trabalho, tá? Sim. Da minha parte, tá perfeito, só fazer essas correções, Paulo e Simone, né, ali da entrada, e no restante eu acho que é isso aí, né? Eu acho que é isso mesmo que vocês colocaram. Alguém? Ana Carolina, pode falar. Oi, professor, uma dúvida mesmo, né? Que a gente vai desenhando isso e vai tendo várias dúvidas. Como a gente redesenhou esse centro, a gente, né, criou esses novos espaços, qual que é a minha dúvida? Se a gente tem duas principais formas de desenvolver a TA. Aquela onde a nossa equipe desenvolve, entrega pronto, e aquela forma onde as pessoas conseguem vir e usar os nossos espaços, elas mesmas produzem a TA e a gente dá o suporte para elas. Porque a TA tem 13 áreas macro, então cada área macro a gente consegue desenvolver de formas diferentes. Algumas eu consigo dar o suporte, algumas eu só consigo orientar e fazer relatório, outras a pessoa consegue vir produzir junto com a gente. Nesse caso, a gente pensa em processos diferentes, ou não importa? Produção é produção, mesmo que a gente faça, que a pessoa faça? Como você falou que tem essas duas características, isso daí a gente já está quase aqui avançando nas próximas aulas, tá? A gente pode considerar num processo só e ele vai ter uma divisão. Vai chegar uma hora, vocês vão perguntar, seremos nós que faremos ou vai usar o espaço para autoprodução? E ele vai, né, separar em dois caminhos. Agora, se eles são totalmente distintos, não convergem para o mesmo lugar, daí a gente pode separar em processos diferentes, tá? Se usa procedimentos diferentes, totalmente até o final, mas se eles só dão uma desviada, depois retornam para o mesmo tipo de entrega, pode ser desenhado num processo só. Excelente, obrigada. Ao longo do desenvolvimento, a gente pode chegar até a conclusão, começou a desenhar e viu que é tão diferente e tão cheio de coisa, que a gente pode separar. Não, vamos separar isso aqui em dois processos. E daí a instrução passa a alimentar os dois.
e depois eles vão lá e convergem para o cliente final. Tá? Mas ao longo do trabalho a gente vai... Por enquanto está ótimo assim. Acho que daí já temos uma ótima ferramenta de trabalho. Pessoal, ficou faltando o grupo da Edilene, Sheila e Marilene, que estão no pregão. Provavelmente não acabou ainda, né? Então, da nossa parte, eu acho que está ótimo. A discussão foi excelente. Né? Eu espero que todo o grupo tenha aprendido com os desafios dos colegas aí, né? Inclusive aprender um pouquinho mais como é que a complexidade do que cada um faz. No final, a gente vai ter um conhecimento mútuo aqui bem interessante. Tá? E alguém gostaria de fazer mais alguma observação? Teria alguma dúvida? Porque esse tempo que vocês têm daqui até às 5 horas é o tempo agora de dar mais uma olhada no seu material, né? Eu sei ali que o Patrick, a Tatiana e o Marcelo vão ter um trabalho ali para dar uma desvendada um pouquinho no seu fluxo, né? Teve outras pessoas também que vão ter que dar uma mexida, né, no seu diagrama de escopo, aliás, tá? Então, esse é o espaço para fazer aqui. Na próxima aula, nós teremos uma coisa bem legal que vai ser uma aula importantíssima, todas são, né? Mas que a gente vai aprender como uma nova linguagem, como falar a língua dos mapas de processo do BPM, tá? Então, vai ser bem legal, vocês vão aprender os símbolos, né? Então, é uma aula puxada, porque tem muita informação, mas muito interessante. Eu espero que vocês saiam dessa aula já sabendo desenhar os mapas. Juliana, diga. Falar mais um pouquinho, né? Ouvindo os colegas falarem, principalmente o pessoal de compras ali, sobre a questão do termo de referência. Uhum. Eu percebi, assim, porque as meninas que estão no compras hoje, elas são bastante interessadas, elas correm atrás para ver qual é a especificação e tudo mais. Eu estava vendo aqui na internet, né, o que seria o termo de referência exatamente e tal. E eu percebo que se a gente não tem algo mais solidificado dentro da instituição em relação a um termo de referência, né, que seja comum e tudo mais, acontece que hoje a gente tem uma equipe boa de compras que corre atrás das especificações e tudo mais. E amanhã pode ser que a gente não tenha, e daí não venha o produto exatamente como a gente precisa. Então, a gente que está na ponta, né, Ana, Simone, pode falar junto comigo em relação a isso, que muitas vezes pedimos equipamentos mais técnicos, mais específicos da nossa área, e que tantas vezes vieram coisas assim que não tinha nada a ver com o que a gente queria realmente, né? Então, a importância desse termo de referência realmente, com aquela tua ideia ali que tu falasse antes, de ele sendo construído talvez ao longo do processo, mas já com informações, acho que a gente tem um sistema que é o SGPE, que dá esse tipo de possibilidade, né? Não sei se tem lá termo de referência especificamente, mas para a gente ir construindo isso ao longo do processo, e a pessoa que está lá na ponta pedindo esse equipamento, que sabe o que quer, né, exatamente, possa ter a possibilidade de colocar tudo isso e já facilita lá a vida da Tayla lá na frente, que não vai precisar montar um negócio que ela nem sabe o que quer e que vai ter que correr atrás e procurar, né? Então, acho que essa história do termo de referência me bateu pesado, assim, eu acho que é bem importante de a gente mexer nisso. Perfeito. Então, é bem por aí mesmo, né? Eu acho que, na medida que os processos estiverem desenhados, vocês podem até redistribuir, repensar, reconfigurar, né, como é que eles estão sendo feitos na organização como um todo, né? Do início ao fim, não em setores isolados, né? Pessoal, eu acho que está ótimo, assim, a gente já avançou bem hoje, né? Eu aguardo vocês na aula que vem, que vai ser muito interessante, tá? E espero poder ter ajudado. E aproveitem bem esse tempo que a Fundação está disponibilizando para vocês agora, para trabalhar em cima. Quem já tiver com ele pronto, já começa a imaginar, né, como é que ele se encaixaria no macroprocesso e assim por diante, tá? Trabalhem um pouco nisso agora em equipe, por favor. Muito obrigado.
Então, bom trabalho para vocês. E eu estou à disposição também, sempre no Moodle, quando precisar. Tá bom? Bom, obrigado, professor. Obrigado pelas instruções. Obrigada, professor. Obrigada, Alexandre. Obrigada.